No fim de semana, a gente teve uma declaração que, como tudo no Brasil, né, gera polêmica, divide entre azuis e vermelhos, entre verde e amarelo, e vermelhos, melhor, né? Entre verde, amarelo e vermelhos. Uma declaração, assim, que eu acho bastante legítima, né? Uma reflexão importante. Eu e o PG falamos... Bom dia, PG. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que a gente cresce a partir da escuta da opinião do outro. Eu acho que a gente cresce quando a gente faz uma reflexão sobre a vida de milhões de brasileiros, e acho que a gente perde quando a gente, e isso, né, às vezes a gente fala da direita, que tem uma posição, ou da extrema direita, muito fechada, mas a esquerda também tem a sua parcela de culpa com aquela... Eu acho que é até perto de uma coisa catequizadora, sabe? Se eu rejeito a tua opinião e eu que sei, eu quero te dizer, e se tu não concordar comigo, tu tá todo errado. Enfim, né? Vamos falar disso. Pra quem não pegou, o Luciano Huck fez uma fala sobre o Bolsa Família. Nós temos o trecho, a gente vai ouvir, mas muito rapidamente. Fechado, parece, né? Que ele estava sendo entrevistado em algum evento, alguma conferência, algum painel. Isso, era um painel que eu acho que ele estava, né, sendo entrevistado, uma fala, junto com uma mediação. E ele falou que o Bolsa Família não tem nada de estímulo para que as pessoas deixem a condição de pobreza ou extrema pobreza. Ele defendeu melhorias. Ele acha que, para além da transferência de renda, porque o Bolsa Família é isso, né? É famílias que têm uma condição muito vulnerável de pobreza ou de pobreza extrema, ele faz uma transferência de renda, né? Num valor X, para que essas pessoas tenham um mínimo de qualidade e dignidade. Não é 4, 5 mil reais, né? Um valor, vou até pegar aqui para não errar, né? Mas o valor do Bolsa Família é um valor ínfimo. E o Huck não fala contra o Bolsa Família. Isso eu compreendi da fala dele, né? Mas tá todo mundo dizendo que fala, né? Não é. Estão dizendo que ele se incomoda com o Bolsa Família, que é o rico incomodado com o pobre ganhando dinheiro. Não me parece que tenha relação alguma com isso. Não é, ele não é contra. E aqui, ó, peguei... E, aliás, nem Bolsonaro, porque Bolsonaro manteve numa decisão acertada e... Na pandemia, dobrou, né? O auxílio emergencial, num contexto, né, gente? É num contexto. Claro. Mas tô vendo aqui, ó, o benefício, 150 por criança até 6 anos, é algo como R$600. Se você, na condição privilegiada que temos eu e o Paulo Germano, se você vai no mercado, você sabe que R$600, a cesta básica tá... Quase 100, né? R$600 é o valor mínimo, se não me engano. Porque daí tem isso aí, né? Isso, se você tem criança até 6 anos, você sabe quanto custa a fralda. Você sabe o que você compra com R$150. A fralda, o lenço umedecido e a pomada. Você sabe do que eu tô falando. 150 a mais por criança e acho que 50 a mais para gestante. O que é absolutamente, assim... Nós vamos entrar na discussão. O Huck não, minha leitura não foi contra o Bolsa Família. O que ele acha que tem que ter mecanismos, estímulos para que a pessoa... Vamos ouvir, tá, gente? A gente fez um resumo breve, mas a gente ouve e faz, começando pelo PG, as nossas considerações. Por favor, Augusto. O prefeito da cidade de Senhor do Bonfim tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa e de mobilidade social no Brasil? Você pega estudo da OMC, tá? OCDE, desculpa. Uma família no Brasil, para sair da base da pirâmide social, para chegar à média da classe média brasileira, são 9 gerações. 9 gerações quer dizer que você não tem esperança, que nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua. Você fica sem estímulo. Então essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida, se a gente não romper isso, a gente não avança. A fala do Luciano Huck é essa. A minha timeline, né, foi inundada de pessoas concordando e discordando, contrapondo ou trazendo uma leitura de que está equivocado.
E eu e o Paulo Germano, nós temos, o que é até meio raro, opiniões divergentes, né? Porque normalmente eu e o Paulo Germano pensamos muito parecido nessa história. Hoje a gente não tem o Gabriel, aliás... Beijo, Gabriel, Vicky, a Laila chegou no sábado, foi incrível, lindo, né? Celebração da vida. Coisa mais linda, Laila. Lindo, não é porque tem gente que acha que todo bebê é bonito, não é verdade. A gente diz, né? A gente diz, que lindo Uma bebezinho, educação. mas nem sempre ele é. Mas verdade. no caso depois da Laila, os bebês melhoram. a Laila realmente é um bebezinho, coisa mais linda do Bonitinho, mundo. né? Querido. Linda demais, linda. Parabéns ao Gabriel e a Vicky, estamos muito felizes por vocês. Esse programa é fértil, né, PG? Já te avisei. Mas vamos voltar no Hulk, tá? Vamos, loucura, loucura. Vai, PG, que depois eu vou defender o Luciano Huck. O que eu vou fazer? Eu tô com dificuldade de compreender qual é o grande problema no que ele disse. Talvez, Kelly, tenha uma ou outra frase ali em que ele possa ter se expressado mal, mas logo em seguida... Acho que o raciocínio dele traz de volta, deixa claro o que ele está querendo dizer. Primeiro, ele não é contra o Bolsa Família. Para mim ficou claro isso, né? Ele não diz que o programa também. Não diz que o programa é errado, que é dispensável, né? Ou que é inútil. O que ele está dizendo, o centro do que ele está falando, me parece, é que o Brasil tem muita dificuldade de transformar proteção social em mobilidade social. O problema não é a família pobre não querer melhorar. Não, o problema é que o Brasil oferece poucos caminhos reais para que a família pobre possa melhorar, para essa melhora ser efetiva de fato, né? Acho importante a gente poder discutir isso, Kelly, sem parecer que isso anula a importância de um programa de transferência de renda. Não tem nada a ver uma coisa com o programa de transferência de renda existe para levar um mínimo de dignidade a quem não tem. Mas esse mínimo de dignidade, ele não é suficiente para uma vida com oportunidades reais, para uma vida com estabilidade, para uma vida com esperança de ascensão social, né? Então, o Bolsa Família ele pode ser o início de um programa de combate à pobreza, mas ele não pode ser o fim. Não pode ser o fim. Me parece que é isso que está sendo dito aqui, né? Se uma família leva 9 gerações para chegar à classe média, o Luciano Huck menciona esse dado aqui da OCDE, né? Se leva 9 gerações, está claro que o problema não é a preguiça individual, né? O problema é a falta de uma estrutura coletiva que leve essa família a poder ter uma mobilidade social com um pouco mais de agilidade. Então, eu tenho dificuldade de entender. Secretaria Nacional de Renda, eu anotei isso, do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o que fica no guarda-chuva, o Bolsa Família, apontam que com a cobertura de um negócio próprio, a consolidação de um emprego formal e com isso aumentaram a renda, né? Pode ser o transporte por aplicativo, uma lojinha que bota no marketplace da Shein, né? Shine. 2.069.000 famílias deixaram o Bolsa entre janeiro e outubro do ano passado. Olha que dado importante. Não é são 2.069.000. Então é um dado que eu acho muito relevante. 2.069.000 deixaram de receber o Bolsa Família porque houve uma mobilidade, de alguma forma. Porque eles conseguiram ter condições mínimas, por exemplo, se alimentaram, né?
condições mínimas, se alimentaram, tiveram uma coisa da família e aí conseguiram se desenvolver para o seu negócio. Outro dado, tá? Eu li bastante sobre isso. Tá, mas desculpa, esses 2 milhões e qual é o número total de famílias? O número total de famílias assistidas, só para fazer uma comparação, tá? 2 milhões deixaram, isso é dado, tá lá no portal da Secretaria. E um estudo da Fundação Getúlio Vargas... 19 milhões. Bastante. que ele tá dizendo é uma coisa... Acho que tu tem razão em tudo que tá falando. É importante trazer isso, porque até tu tá tirando da caricatura, né? Isso, o que é o Bolsa Família. Que eu acho fundamental o que tu tá falando. A gente tem assim uma ideia de que as pessoas se acomodam. E significa que não tem gente que essa se acomoda? Essa dependência eterna do governo, tu tá tirando disso, eu acho fundamental. Dados, eu não tô... até agora eu nem trouxe a minha opinião, que eu poderia aprofundar um pouco mais. Eu tô trazendo dados, tá? Que contrapõem a fala, olha só, o Luciano Huck acha isso, mas tem dados do... Ele trouxe, acho que da OCDE. O que eu acho que ele tá se referindo é uma questão um pouco mais estrutural. Eu acho, e quando ele traz aquele dado da OCDE, né, de que leva 9 gerações para que uma família de baixa renda... Mas não é por causa do bolso, é porque a galera é muito pobre. Mas porque o Brasil oferece poucas oportunidades para uma ascensão consistente social. E aí, isso é fato. E aí a gente pode falar de educação de qualidade, a gente pode falar de saneamento, a gente Perfeito, pode falar todos os problemas isso que nós aí, temos. eu acho que é por aí, porque então, não é o bolso responsável por isso, entendeu? Aí precisa de política pública, que é o quê? Botar o jovem na universidade. A gente tem frequentemente as mães chorando porque o filho teve uma agora que o filho virou embaixador. Cara, isso dá um mínimo de condição pra pessoa comer e comprar uma roupa, ou pra ele estudar, porque a mãe não precisa fazer o sacrifício, né? Ela pode dar condição. E aí tu tem, por exemplo, e o Bolsonaro, né, já falando da esquerda, manteve esse programa, negócio de ProUni, né? Coisa de incentivar a educação, acesso à universidade para ter um emprego mais digno. E aí, PG, concordo contigo, aí concordamos que essa ideia da acomodação
ela é quase uma marca, assim, né? Que ficou, os caras do Bolsa Família são preguiçosos. Isso. Não, aí por que não cola nos caras que são do andar de cima? Que nem a gente tem uma condição melhor, mas os caras do andar de cima que ganham bolsa creche, bolsa carro, bolsa gasolina, bolsa não sei o quê. Então eles que são os acomodados, porque não é só o salário, os do Supremo que ganham tudo, né? Esses aí pra mim são essa crítica, né? Porque eles continuam recebendo outros benefícios. Justo. É minha leitura, eu concordo. Aliás, eu discordo quando ele diz que o Bolsa não... O Bolsa é para dar o mínimo de dignidade. Isso. O pacote de fralda, o que tem uma melhora ali, né? Para a criança não ficar com a dermatite, enfim. E a mãe que não tem essa opção. É R$150. O Bolsa Família acabou. Se ela tem um neném, acabou. Isso. Acabou. Não tem mais. Se ela quer comprar coisas, né? Orgânico, qualidade, não é ultraprocessado, tá lascada. Tá lascada. Não é a classe média, entendeu? Não é esse andar um pouquinho... Se a gente pegar a pirâmide, né? O dinheiro, nem te preocupa, o dinheiro não tá ali. O dinheiro tá lá em cima. Claro. O dinheiro tá lá em cima. Pra baixo é, sei lá quanto por cento. Acho que não é 10% da população. Então, o que eu queria dizer é que esse desincentivo ao trabalho... Ai, Kelly, mas tem o vizinho da minha tia que parou de trabalhar. Claro que tem. Claro, óbvio que tem, né? Claro. Como tem o político corrupto que rouba dinheiro do INSS. E mais, desconta de aposentado, que deveria, o Gabriel fala, né? Ser crime de honra. Mas acho que o ponto do Luciano Huck que me parece razoável e que acho importante a gente debater sobre isso é que uma coisa é deixar o Bolsa Família. Legal. Outra coisa é romper o ciclo de pobreza, entende, Kelly? E isso aparece em vários indicadores, quer dizer, a renda muito concentrada, o CEP que ele falou, né? De tu ter o teu destino, as tuas oportunidades definidas a partir do lugar em que tu nasce. Tudo isso é uma realidade incontestável no Brasil. Mas daí não é culpa do bolso que eu quero dizer, tu entendeu? Não apenas, né? É uma culpa de uma estrutura que não conseguiu ainda. Não tem saneamento. Como é que o cara vai ter dignidade? Claro. O cara não tem banheiro. Vai, assim, eu falo, então, né? Proteção social é uma coisa, mobilidade social é outra. Né? Eu concordo isso que ele tá defendendo. Vai numa comunidade. Faz um movimento. Vai na comunidade. Vai na comunidade. Os caras não tem... Não todos, tá, gente? Não é uma coisa estereotipada. Não tem saneamento. Não tem saneamento. A privada, muitas vezes, é no chão. Então, dá um mínimo de dignidade. Uma pia. Educação desigual. O problema do Brasil é a desigualdade. Claro, isso continua. Sem Bolsa Família, isso continua. Ah, mas tem o caso do meu primo, do vizinho, do cara que não quer trabalhar. Tem, claro que tem. Claro que tem, nós sabemos, né? É péssimo, pra mim, a visão. Mas o que eu quero dizer é que a esmagadora maioria dos beneficiários, dado estatístico da Fundação Getúlio Vargas, contrapõe uma ideia de que o cara é preguiçoso, o cara não sai da geração. Que eu até acho que não foi o que o Luciano Huck disse, né? Não, na mas essência. Tu tem razão. No início da minha fala ali, eu disse que pode haver pontos em que ele, né, ele traz uma argumentação, às vezes, que é um pouquinho... Ai, meu Deus, a Juliana polêmica, Public está na linha, assim. Nós estamos aqui, se empolgamos na discussão, tá. Perdão. Não, eu ia dizer que logo depois eles se corrigem em alguns pontos, mas vamos pra Juliana Public, que eu acho que sobre isso a gente já esgotou. Intervalo agora? Perdão, eu vou, quem sabe, ajuda.